A cada hora que passa, o assunto Maracanã fica cada vez mais feio para a dupla Fla-Flu. Até parte da imprensa que sempre foi contrária ao Vasco da Gama, nesse momento se coloca a favor do Gigante da Colina e completamente contrária ao consórcio do Maraca. A situação, torcedor vascaíno, realmente é vergonhosa, é ridícula, é inaceitável. Mas infelizmente o torcedor tem que se acostumar, pois além de enfrentar essa briga pelo uso do Maracanã, que olha, vai perdurar ainda por um bom tempinho, amanhã, quinta-feira, teremos o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ou melhor dizendo, no STJD. Julgamento, torcedor, que poderá deixar o Vasco com mais jogos sem o seu torcedor. Esse é o Vasco. Como a gente vem pontuando sempre nos nossos últimos vídeos, é contra tudo e contra todos, torcedor. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de falar além disso, sobre muitas outras informações, falaremos sobre Payet, sobre uma possível chegada de um lateral direito. Muitos torcedores estão se questionando sobre essa possibilidade, falar sobre também Alex Teixeira. Eu quero, é claro, dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha só, torcedor, é o seguinte, a gente está aí de fato na meta, no objetivo de chegar aos 110 mil inscritos. E falta muito pouco. Eu tenho certeza que você aí do outro lado ainda não é inscrito do canal. Então é o seguinte, você torcedor vascaíno que ainda não se inscreveu, vem aqui embaixo agora, nesse exato momento, e aperte na palavrinha inscrever-se. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento, é muito importante mesmo. Você não paga nada, é de graça, é rápido, é fácil, não precisa se cadastrar em lugar nenhum, é só apertar aqui essa palavrinha inscrever-se. E você ajuda muito o nosso crescimento. Então, não saia hoje desse vídeo sem deixar a sua inscrição, fechado? Além disso, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like no vídeo. Não esqueça também de deixar aqui nos comentários o que você vem achando sobre esse imbróglio gigantesco entre Vasco, Fluminense, Maracanã, governo do estado do Rio de Janeiro. Um papelão que hoje de fato acontece aqui na cidade carioca. Mas vambora, rapaziada? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar primeiramente aqui este Acorda Vascão, já entrando nesse assunto que incomoda. O Vasco incomoda. E o Vasco com a sua torcida incomoda mais ainda. E o Vasco com a sua torcida no Maracanã, torcedor, incomoda muito mais. Lembrando, antes de entrarmos nesse assunto do Maraca, que amanhã teremos um julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, para dar ou não mais punições ao Vasco pelos ocorridos naquela partida contra a equipe do Goiás, se eu não me engano, salvo engano, no dia 20 de junho. O Vasco já sofreu uma punição de 4 partidas sem público, jogando com mando, ou seja, dentro da sua casa. Os jogos já foram cumpridos, mas nesses últimos dias a Procuradoria do STJD pediu que fosse julgada novamente essa decisão, com a possibilidade de aumentar a punição à torcida do Vasco, algo que não vejo lógica nenhuma, e a grande maioria da torcida da imprensa também não vê lógica nisso. A expectativa é que isso não dê frutos, que isso não acabe prejudicando mais o Vasco da Gama, mas é claro, é sempre bom ficar de olho que amanhã estará acontecendo esse julgamento. Além disso também, no dia 30 de agosto agora estará acontecendo mais um julgamento, porém não sobre torcedor apenas, sobre São Januário. São Januário nesse momento está aberto para que o Vasco possa mandar as suas partidas. Se no último domingo o Vasco quisesse mandar a partida contra o Atlético Mineiro, poderia mandar em São Januário tranquilamente. O grande problema é que o Vasco pode jogar em São Januário, mas sem o seu principal reforço, sem o seu torcedor. Porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, fechou as portas de São Januário. O Vasco pode atuar dentro de casa, mas sem a torcida presente. Dia 30 está marcado esse julgamento para decidir, para finalizar esse processo e entender o que será feito, se os portões vão ser reabertos ou irão se manter fechados, com aquele posicionamento sem palavras, do desembargador, dizendo que São Januário era um estádio no meio de uma favela, que se ouvia frequentemente barulhos de tiros, de armas de fogo, com pessoas bêbadas do lado de fora do estádio. A gente espera que essa decisão vergonhosa não venha a se manter. Então, em pouco tempo, já falamos sobre São Januário, já falamos sobre a torcida do Vasco, a expectativa
do julgamento que irá acontecer amanhã da STJD. E falaremos agora sobre Maraca, porque foi como eu disse, o Vasco incomoda. O Vasco com a sua torcida incomoda mais. E o Vasco com a sua torcida no Maracanã incomoda mais ainda. A festa que foi vista no domingo foi ecoada nos 4 cantos desse Brasil. Eu tenho convicção de que isto aconteceu. E é engraçado falar, porque no sábado, um dia antes da partida do Vasco e Atlético Mineiro, o Fluminense entrou em campo contra o América Mineiro. O Fluminense hoje, que está nas quartas de final da Copa Comebol Libertadores, amanhã terá uma decisão contra o Olímpia no mesmo Maracanã. Fluminense hoje, que está no G4 do Campeonato Brasileiro. Fluminense hoje, que tem um técnico na seleção brasileira, é um time muito bem montado. Levou para o Maracanã contra o América Mineiro, num jogo, como vem se falando, maracanizável, 30 mil pessoas. Às vésperas de uma decisão na Libertadores. E o Vasco, na 19ª colocação, que era a posição antes do início da rodada, com um time limitado contra um grande elenco do Atlético, colocou 53 mil pessoas no Maracanã. Esgotou o ingresso. Se tivesse mais, colocaria mais torcedores no Maracanã. Isso incomoda. O Vasco, nesse último domingo, ganhou de lucro R$1 milhão. O Vasco teve total quase R$2 milhões em despesa. Foram R$3 milhões a renda, 2 milhões de despesa e 1 milhão em lucro. Mas é muita grana. É um lucro que o Vasco consegue ganhar no Maracanã, que ganha em algumas partidas em São Januário. E isso incomoda, porque o consórcio, a dupla Fla-Flu, olha e fala, caraca, os caras vieram aqui, onde teoricamente é a nossa casa, e sambaram na nossa cara. Fizeram uma linda festa e ainda colocaram R$1 milhão no bolso. Isso incomoda. Tá incomodando eles. E agora a nova desculpa é o gramado. Sempre foi utilizada essa desculpa do gramado, mas hoje Flamengo e Fluminense utilizam da narrativa de que o Vasco prejudicou o gramado. E já adianto aqui a vocês, utilizarão dessa narrativa nos próximos pedidos que o Vasco realizar. Porque o consórcio, hoje a voz de Flamengo e Fluminense, falou sobre isso na sua nota, a gente trouxe isso a vocês ontem. Em determinado momento, o consórcio, através de sua nota, diz assim, ó, com intervalo de menos de 15 horas entre as duas partidas realizadas. Uma delas, o confronto entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro no último domingo, após decisão judicial. Então o Maracanã utilizou exatamente essas palavras para dizer, para explicar o motivo do fechamento do Maracanã, que se dará a partir do dia 30 de agosto. Além disso também, o próprio Fluminense, em nota, falou exatamente a mesma coisa, porém de uma forma mais incidente, colocando a culpa no Vasco. Em nota, a Fluminense diz, essa paralisação não está prevista, decorrendo exclusivamente dos severos danos infligidos ao gramado em razão da realização do jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, o que não surpreende a quem observa os fatos com realismo e respeito ao conhecimento dos especialistas. Então hoje o grande objetivo é tirar a culpa de Flamengo e de Fluminense, que hoje administram o Maracanã, e colocar a culpa no Vasco. O Vasco, em uma partida, no ano, conseguiu estragar o Maracanã, enquanto Flamengo e Fluminense, em mais de 50 jogos, ainda não estragaram. Então o grande culpado é o Vasco. Mas aí, como eu falei ontem no Boa Noite Gigante, faço questão de repetir agora aqui a vocês. A verdade prevalece. E o Vasco está do lado certo. Ontem mesmo foi comunicado que o Olímpia, quando veio jogar aqui do Rio de Janeiro, fez reclamações. E a Comebol, exatamente por esse motivo, já advertiu ao Flamengo de um jogo que aconteceu há 2 semanas atrás. Será que foi culpa do Vasco, da Gama também? Será que foi culpa do Vasco? E agora eles vão ter que pagar o preço, porque não tem casa. Com o Maracanã fechado, aonde será que eles vão jogar? Aonde será que eles vão atuar? O Flamengo já tá pedindo lá pro Corinthians para atuar na Neoquímica Arena. Vai ter que sair do Rio e jogar em São Paulo. O Fluminense, não sei se tem público em São Paulo, dificilmente terá. Então terá que jogar aqui no Raulino de Oliveira ou no Newton Santos. Se vira, se vira. Posicionamentos vergonhosos. Colocar a culpa hoje no Vasco é a pior coisa que eles poderiam estar fazendo. E olha, nem a imprensa, que sempre foi contrária ao Vasco da Gama, está aceitando. Não estão conseguindo engolir isso por goela abaixo. E ontem, o Paulo César Vasconcelos se posicionou. Paulo César Vasconcelos deixou bem claro que responsabilizar o Vasco pelo gramado é um erro absurdo. E olha aí, dê uma olhada nas frases de PC Vasconcelos sobre essa situação no programa Tá na Área do Sport TV, na tarde de ontem. O sintoma, teve um jogo do Vasco menos de 24 horas. 15 depois, horas eles estavam. Então, 15 horas depois do jogo contra o Fluminense. Esse é o sintoma. A doença é que não se consegue cuidar daquele campo. E é isso que tem que ser questionado. Não é o fato do Vasco ter jogado lá
no domingo às 11 horas da manhã, e o Fluminense, o jogo acabou por volta de 20h45 da noite de sábado. O que você tem que questionar é o seguinte: por que esse gramado está uma porcaria desde o início do ano? Há muito Gramado, tempo. não, mas vamos ficar nessa temporada. Gramado que já levou o Gabigol a ter uma discussão com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no vestiário. Torceu o pé, bem boa exatamente, lembrança. por causa do gramado. Gramado que já levou o Jorge Sampaoli a dizer assim: olha, como é que a gente vai jogar aqui, desenvolver um bom futebol aqui? Antes do jogo do Vasco. Antes do jogo. Então é assim, atacar o Vasco, querer botar culpa no Vasco, querer transformar o Vasco numa genie, é muito fácil, isso é sintoma. Vamos atacar a doença. A doença é que não se consegue transformar o falecido Maracanã num estádio com um campo decente. Querer responsabilizar o Vasco é um absurdo e vai ter gente que vai comprar a ideia. Olha, é óbvio que o Vasco ter jogado aí no domingo não foi bom para o gramado. A gente não está afirmando isso. É óbvio. O que a gente está afirmando é que não é esse jogo especificamente que leva ao caótico estado do gramado do Maracanã. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, Paulo César Vasconcelos indo a favor ao Vasco. E é a lógica. Colocar a culpa no Vasco da Gama nesse momento é um erro absurdo. Algo completamente incoerente. E outro jornalista que também se posicionou, jornalista que hoje não faz mais parte do Grupo Globo, mas fez durante praticamente toda a sua carreira, foi o Thiago Leifert. O Thiago Leifert ontem, no seu programa aqui do próprio YouTube 3 na área, falou sobre o Vasco da Gama e a situação do Maraca. Não falou em si sobre o gramado, mas falou sobre a importância do Vasco poder atuar no Maracanã. Deixou bem claro que se alguém gosta de futebol, não dá para imaginar o Vasco longe do Maracanã. E ponto final. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Thiago Leifert, mandando a real e falando sobre a situação envolvendo os quatro grandes e o Maracanã. Cara, eu como fã de futebol só, uma pessoa que cresceu vendo também o futebol do Rio de Janeiro e as decisões e campeonatos brasileiros vencidos por times do Rio, tenho muito carinho, morei aí e tal. Esquecendo licitação, regra, lei, Maracanã, quem construiu, Copa do Mundo, o Vasco não pode ficar de fora do Maracanã, ponto final. É um time de 125 anos com uma torcida gigante, não pode ficar de fora, não dá. Não tem como. Você pode usar a regra que for, a lei que for. É uma questão de bom senso, é uma questão de amor pela bola. Se você gosta do futebol, você não pode imaginar o Vasco da Gama longe do Maracanã. Acho que esse tem que ser o ponto principal da discussão. E o Flamengo tem que jogar lá. E o Botafogo tem que jogar lá. E o Flu tem que jogar lá. Putz, mas não aguenta. Aí a gente já falou, faz o gramado sintético. Beleza? É uma solução que vai ajudar bastante. E vai resolver boa parte dos problemas. Mas, de novo, cara, passa pelo bom senso de quem administra o futebol. Não adianta. É o que o Canedo falou e eu acho que esse é o ponto principal. Tem que sentar e conversar como quem gosta de futebol. Mas enquanto todos os dirigentes continuarem agindo com o fígado, olhando para o próprio umbigo, pô, cara, nunca vai dar certo. E é ruim pro futebol. É ruim pra todo mundo isso aí. Alô, Fluminense, alô, Flamengo. Maracanã não é de vocês. Acordem. Entendam. Maraca é nosso. Maraca é do Flamengo, Maraca é do Fluminense, Maraca é do Botafogo, mas o Maraca também é nosso. Quer um estádio pra vocês? Construa. Construa. São Januário é do Vasco. Engenhão é do Botafogo. Maraca não é de Flamengo e do Fluminense. Construam um estádio. Façam um estádio. Enquanto isso, meus amigos, sustentem. Atura ou surta. E olha, torcedor, falando em atura ou surta, quem tá tendo que aturar ou surtar é Alex Teixeira. Alex Teixeira, meio campo, que veio badalado na última temporada com seus 32 anos de idade, após um longo período do futebol europeu, asiático. Nesse momento é opção no banco de reservas. E olha, nem sequer tem entrado com a chegada de Ramon Ángel Dias. Para vocês terem noção, a última vez que Alex Teixeira entrou em campo com a camisa do Vasco da Gama foi na partida contra a equipe do Cruzeiro no dia 8 de julho. O Alex Teixeira está praticamente quase 15 dias sem pisar nos gramados. Completa hoje 15 dias da última partida do Alex Teixeira com a camisa do Vasco. Passou o Grêmio, passou agora Atlético Mineiro e o Alex Teixeira não teve oportunidade de vestir a camisa do Vasco da Gama. Passou também Corinthians, né? Então, 3, 4 partidas aí que Alex Teixeira
não consegue entrar nos gramados. Eu falei 15 dias e me enganei, né? Já estamos em agosto, Alex Teixeira entrou em julho, então mais de um mês e 15 dias que irá se completar, 45 dias sem Alex Teixeira dentro de campo. E olha, torcedor, é muito legal de se ver, pois ontem passou essas imagens aí nos bastidores da Vasco TV, imagens rápidas do Alex Teixeira no treino. E a gente pode observar que mesmo diante do Alex Teixeira hoje não estar sendo, né, uma peça aproveitada por Ramon Ángel Dias, mesmo sem falta de oportunidade no dia a dia do Vasco da Gama, o Alex Teixeira não mudou em nada o comportamento segundo informações. Informações que nós temos é que o Alex Teixeira continua exatamente com a mesma postura que tinha quando vinha sendo titular com a camisa do Vasco da Gama. Segue trabalhando normalmente e buscando oportunidade. Eu, Lucas, acho que o Alex Teixeira tem bola. Eu, Lucas, acho que a chegada com o Ramon Dias, com a cobrança que hoje está sendo vista no CT Moacir Barbosa, ele mesmo pode parar, pensar e falar, caraca, eu preciso jogar bola. E quem sabe, pintando uma oportunidade, ele não agarra e não solte a mais. Enquanto isso, vai ter que aguardar, vai ter que esquentar um banquinho. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção. Bola Alex Teixeira tem. No Campeonato Carioca, naquelas partidas contra Fluminense, contra Flamengo, o grande destaque do Vasco era Alex Teixeira. Acredito eu que o Alex Teixeira é melhor que o próprio Serginho. Então por que não joga? Por falta de vontade. Se colocar um pouquinho mais a cabeça no lugar, tenho certeza que vai dar muitas alegrias ainda ao torcedor até o restante do contrato, que vai apenas até o final do ano. Então é correr com o tempo até para renovar. Se quer ficar, Alex Teixeira, mostre serviço, rapaz. E para continuar o vídeo, ainda não finalizar, falar sobre a situação da lateral direita, né? Porque há essa dúvida no meio da torcida vascaína. Pô, será que vem mais um lateral? A janela só fecha dia 25, ainda tem 2 dias aí. Tem dia 23, 24 e 25, 3 dias pela frente. Será que vem lateral? Até porque, né, hoje, o lateral direito titular é o Robson Bambu, que é um zagueiro. O reserva, pelo que foi visto no último domingo, é o Gabriel Dias. Porém, o Gabriel Dias ontem foi diagnosticado com uma lesão grande e importante na coxa direita. A expectativa é que ele fique, de fato, entre 1 a 2 semanas fora. Não tem a previsão exata de retorno, mas não é uma lesão fácil de ser tratada. Então, o Vasco não tem um titular. O titular é um zagueiro de origem. O seu reserva se machucou. E o seu terceiro atleta, que é o Pumita, vem numa fase muito ruim. E vive-se a expectativa, o torcedor vascaíno se pergunta se dá tempo de ir ao mercado e contratar um atleta. Mas a informação que eu tenho a trazer aqui a vocês neste Acorda Vascão, torcedor, é que a comissão técnica vai recuperar o futebol de Pumita Rodrigues. Hoje o Vasco da Gama confia muito exatamente no técnico argentino e a experiência que ele tem com gestão de elenco para recuperar o bom futebol de Pumita, que fez o credenciar com a camisa do Nacional e chegar à Copa do Mundo do Catar com a camisa da seleção uruguaia na última temporada. O Vasco não vai ao mercado contratar um lateral direito. Mesmo sem Gabriel Dias, com Robson na titularidade, Pumita é o reserva. Ah, Lucas, e se Pumita machucar? Coloca o Paulinho do Sub-20. Vasco não irá mais ao mercado. Janela para o Vasco da Gama está fechada. Então, é aguentar com Pumita Rodrigues. Mesmo com lesão hoje do Zé Gabriel, o Vasco não vai ao mercado contratar um lateral direito. E olha, torcedor, rápido aqui, novamente, falar sobre Dimitri Payet, porque ontem aconteceu algo muito legal. Payet, que vem muito empolgado, a gente vem falando frequentemente sobre o Payet aqui no nosso canal. E ontem o Payet respondeu ao ídolo do Vasco, o Edmundo. O Edmundo fez uma postagem nas redes sociais falando exatamente sobre a chegada de Dimitri Payet. E o Payet respondeu a essa postagem nos comentários. Disse assim, ó, obrigado pela atenção. Você é uma das lendas do Vasco e uma motivação para um jogador como eu. Abraço. Vamos, Vascão. Então o Payet mostra que quer muito, treinando em dia de folga, treinando em dia de apresentação no último domingo, treinando em dia de entrevista coletiva na última sexta-feira. Payet quer estar à disposição o quanto antes. Está focado, está muito entregue ao projeto do Vasco da Gama e quer o quanto antes vestir a camisa, colocar as chuteiras e entrar no gramado para representar o torcedor cruzmaltino. E olha, meu amigo, agora sim, para fechar o vídeo, já que falamos sobre camisa 10, vamos falar sobre um outro camisa 10? Vamos falar sobre Nenê? Porque ontem o Nenê marcou mais um. Ontem o Juventude entrou em campo contra a equipe do Mirassol, jogando longe de casa, fora de Caxias do Sul. E sabe quem decidiu a partida? Juventude ganhou pelo placar de 1 a 0. Eu vou te fazer uma pergunta, eu duvido você acertar. Sabe quem fez o gol da vitória do Juventude? Ele mesmo, o vovô. Camisa 10 do Juventude, Nenê, marcou o gol da vitória do Juventude logo no início da partida. Ou, aliás, melhor dizendo, no início do segundo tempo. O gol marcado pelo Nenê foi aos 3 minutos do segundo
tempo. Com esse gol, o Nenê chega a 22 partidas com a camisa do Juventude, 7 gols marcados e 4 assistências. O Nenê, quando chega ao Juventude, o Juventude estava na segunda parte da tabela, entre o 10º colocado e o 20º colocado. Nesse momento, com o gol do Nenê, o Juventude adentra o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, está na 4ª colocação com 43 pontos conquistados. É o vovô. Vovô é sinistro. E fica a pergunta, será que o Vasco errou em liberar Nenê? Durante todo esse período que não esteve presente o camisa 10 na colina. Será que o Nenê poderia ajudar? Fica a dúvida. Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque é um assunto realmente complexo. Será que Maurício Barbieri errou também em demitir Nenê? Deixa aí a sua opinião aqui embaixo. A gente fica por aqui, hein? Esse foi a Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira. Já já, às 2 horas, estaremos de volta com Fala Gigante. E é claro, contando sempre com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.